Olá, 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 boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. A confraria nasceu como um ecossistema de desenvolvimento feminino. Esse ciclo de palestras é um convite para você mergulhar em histórias inspiradoras, estratégicas, práticas e novas formas de pensar sobre empreendedorismo feminino. Nosso propósito aqui é realmente dar o palco a essas mulheres que estão realmente fazendo a diferença, liderando negócios, transformando vidas e construindo impacto com autenticidade. Eu sou a Aline, idealizadora e mentora da Confraria. E minha missão aqui é guiar mulheres que estão reconstruindo sua confiança, resgatarem a sua verdade e estruturarem negócios digitais sólidos e com propósito. Acredito de verdade que quando uma mulher se empodera e prospera, ela inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. E é exatamente isso que a gente quer reforçar aqui na Confraria. A Confraria ela nasceu exatamente por isso, para fazer com que a gente criasse um espaço onde empreender e evoluir não seja uma jornada solitária, mas um caminho de clareza, apoio e também crescimento real entre mulheres. E a cada encontro nós reforçamos algo essencial. Quando você fortalece suas raízes, mentalidade, autoconfiança, intuição e rotina, tudo no seu negócio, na sua vida, começa a ganhar direção e consistência. E por isso nós temos esses três pilares: reconstruir a autoconfiança, recuperar a verdade interna e estruturar esse negócio digital que é tão importante, principalmente na atualidade. E hoje temos a alegria de receber a Rosana Frota, mentora sistêmica, palestrante, terapeuta integrativa e especialista em PNL, Mindset de Alta Performance. Uma mulher que une profundidade, sensibilidade e ferramentas práticas para a transformação interna. Rosana, seja bem-vinda. O palco da confraria é todo seu e brilhe muito. Boa noite. Que prazer imenso estar aqui com vocês, né? Sejam muito bem-vindas ao episódio 5 da Confraria. E ao ser convidada para falar sobre essa temática, né? Mentes que curam, crenças que libertam, eu fiquei me perguntando o que fazer com tudo aquilo que nós adquirimos ao longo da nossa vida e tomamos como verdade, né? Qual é o meu propósito? Despertar essa força que existe dentro de cada um de nós. Eu vivenciei uma experiência, tracei um caminho, né? Não foi um caminho fácil, foi um caminho bem desafiador. E hoje o meu propósito é, de verdade, ir em busca dessa cura emocional com cada ser que se conecta a mim. Logo quando eu comecei, eu decidi trabalhar só com mulheres, porque era algo que vinha muito forte no meu coração. Só que o que acontece? Para minha surpresa, eu tenho recebido vários homens do consultório. Hoje eu só atendo homem com indicação. A vida tem sido essa descoberta, essa busca. E quando ela trava, de alguma forma, nós precisamos olhar. E acreditem, aquilo que a gente não olha é porque tem algo a nos dizer. Toda dificuldade, tudo que se repete é porque nós precisamos olhar. E hoje nós vamos mergulhar nesse tema que, honestamente, ele muda vidas, né? Mentes que curam, crenças que libertam. Eu quero começar com uma frase que acompanha a minha jornada desde sempre. Para expandir o mundo, você precisa expandir primeiro por dentro. Essa frase ela vem muito embasada por outra frase. Que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Absolutamente nada se transforma na nossa vida até que a nossa mente faça esse primeiro movimento. Por isso que eu falei que hoje eu não vinha trazer informações. Eu vim despertar memórias. Vim lembrar você quem você é por dentro, antes das suas dores, dos seus medos, antes das crenças que você adotou sem perceber. E por trás dessa Rosana Frota, que se apresenta como penelista, especialista em mindset, alta performance, desenvolvimento, há alguém que precisou se reerguer, que precisou buscar. Então, hoje, juntos, nós vamos destravar um pouco as camadas internas que talvez você nem soubesse que ainda esteja aí. Mas qual é o principal movimento que você vai fazer agora? O seu sim. Será mesmo que você está presente hoje aqui? Você está nesse estado de presença onde você consegue sentir o seu corpo
Eu quero começar essa noite com uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Quem está dirigindo a tua vida? Você ou a sua mente? Porque é muito fácil desejar uma vida diferente. Difícil aceitar que para viver algo novo, você precisa primeiro ser alguém novo por dentro. E eu não estou aqui para te entregar frases prontas. Eu estou aqui para te entregar a verdade. E a verdade é que você não muda a sua vida sem antes mudar aquilo que você acredita sobre si. E eu sei como é carregar dores profundas, tentar ser forte, tentar seguir, e ao mesmo tempo sentir que algo dentro de você está pedindo socorro. Eu também já vivi isso. E foi exatamente por ter vivido o que eu vivi que essa palestra existe. Hoje nós vamos juntos fazer um caminho de volta para dentro, porque quando a mente cura, as crenças se libertam e a vida finalmente começa a avançar. Desde muito cedo, nós aprendemos a carregar pesos que não são nossos. Quem nunca assumiu o papel de dono de casa por uma transferência de papéis? Qual foi o irmão mais velho que nunca foi responsabilizado pela criação do irmão mais novo? Desde muito cedo, esses pesos nos acompanham. E o mais importante, impressionante, é que ninguém nos entregou esses pesos oficialmente. Nós simplesmente fomos pegando, absorvendo, assumindo, como se fosse nossa obrigação. Nos disseram um dia, direto ou indiretamente, seja forte, dê conta, engole o choro, você precisa ser maduro, você não pode parar, sinta menos, faça mais. E nós aprendemos. Aprendemos tão bem que viramos especialistas em nos calar, em nos sobrecarregar, em nos responsabilizarmos por tudo e por todos, e assim seguimos. Seguimos tão bem, tão profundamente, tão automaticamente. Esquecemos, inclusive, de perguntar: e quem olha para mim? Quem me segura quando eu desabo por dentro? Quem me acolhe quando até a minha força está cansada? Nós esquecemos que existe uma mulher, um homem dentro de nós que não quer ser forte o tempo inteiro. Uma mulher que quer respirar, ser que quer descansar, que quer ser cuidado também. Aquela história de, inclusive, nós escutamos muito romantizadamente hoje, quem cuida do cuidador, quando nós, na verdade, nem somos o nosso próprio cuidador, porque estamos treinados o suficiente para quando nós nos colocamos em primeiro lugar, nós somos egocêntricos, egoístas. Mas existe um ser que quer ser cuidado também. Existe um ser que aprendeu a sobreviver, mas que deseja desesperadamente aprender a viver. Porque nós carregamos tanta coisa que não é nossa. A dor da nossa mãe, a expectativa da família, o peso da sociedade, o medo da rejeição, as histórias da infância. Tantas e tantas lealdades invisíveis no nosso sistema familiar. Eu não podia deixar de trazer. Isso começou lá atrás. Eu não sou o que me aconteceu. Mas nós fizemos silêncio. E com um sorriso no rosto, como se fosse normal, nós fomos aceitando cada vez mais. Mas hoje, que agora eu te digo, não é normal. Eu quero te lembrar algo que nós esquecemos ao longo do caminho. Quem cuida de você é você. Não porque você não mereça um cuidado externo, mas porque o primeiro cuidado, o cuidado mais importante, mais transformador, ele precisa começar dentro de você. O peso que não é seu pode finalmente ser colocado no chão. E quem você seria? Antes de fazer algumas perguntas mais profundas, eu quero te convidar a entrar num estado de presença, sabe? Respira, solta esses ombros, permita-se estar aqui inteiro, por alguns segundos, por alguns instantes. A verdade é que ao longo da vida nós vamos nos enchendo de camadas de expectativas, de julgamentos, camadas de narrativas que não são nossas, camadas que escondem quem realmente nós somos. E muitas vezes, o ser que vive o seu dia a dia não é a mulher ou o homem que mora dentro de você. É quem você precisou ser para sobreviver, para ser aceito, para ser amado, para tão somente pertencer. Só que existe uma parte sua, a sua essência, a sua força original, que está aí esperando que você a encontre novamente. E é por isso que agora eu quero que você abra um pequeno espaço dentro de você,
um espaço de honestidade, de silêncio, de coragem, porque eu vou te fazer perguntas que não são para sua mente responder, mas são para tua alma sentir. Por isso que desde o início eu falei que eu preciso do teu sim. Quem você seria se não carregasse essas narrativas que não são suas? Narrativas da sua família, da sociedade, da infância. Quem você seria? Quem você seria se não precisasse provar do valor o tempo inteiro? Se não precisasse corresponder à expectativa de ninguém? Quem você seria se não necessitasse da validação do outro o tempo inteiro? Quem você seria se não tivesse medo de crescer, se sentir expansiva? Não é uma ameaça. Você não está ameaçando ninguém ao teu redor. Resposta para todas essas perguntas é o ser que você nasceu para ser. Nada mais além disso. Minha história de cura. Essa foto, ela retrata bem o momento em que eu vivi uma experiência quando eu me tornei treinadora comportamental de alta performance. Aí eu estava diante de algumas crenças. Foi justamente nesse momento em que eu pude colocar para fora tudo aquilo que me fizeram ser. Mas foi justamente aí. Eu decidi quem eu me tornaria durante esse processo. Então, houve uma época da minha vida em que eu achava que força era resistir, que ser forte era não cair, não chorar, não fraquejar. Eu vivia o tempo todo no masculino. Nós temos um masculino e um feminino dentro de nós. O homem tem um pouco do feminino e tem o seu masculino, e a mulher tem o seu feminino e tem o seu masculino. E é tão interessante que hoje eu consigo ver quando o meu masculino está passando à minha frente. E aí eu volto para o meu feminino, deixar com o outro o que é do outro. Mas que eu tenha também essa força que não me faz ser forte o tempo todo. Eu aprendi, como muitas mulheres aprendem, que ser forte era segurar o mundo com as próprias mãos, e eu segurei. Segurei por mim, por minha filha, por minha família, por meus sonhos, por meus medos, e até pelas dores que não eram minhas. Mas a vida ela tem uma maneira muito sincera de nos mostrar quem realmente nós somos. Ela desce até o fundo da nossa alma e ela pergunta: é isso mesmo que você quer carregar? Quando ela faz essa pergunta, para mim, muitas vezes eu não estive preparada para a resposta, porque a dor que eu experienciei, ela me quebrou. Mas foi a mesma dor que me reconstruiu. Eu passei por perda que não tem nome, por perdas que só entende quem vive, perdas que arrancam o chão, que desmancham, que nos tornam estrangeiros dentro da nossa própria pele. Vocês conseguem imaginar como é você ser um estrangeiro de si mesmo? Então eu precisei olhar para um vazio, eu precisei encarar uma ausência, eu precisei tocar na parte mais profunda da minha alma, aquela parte que ninguém vê, aquela que ninguém entende, aquela que a gente nunca imagina que vai sobreviver. E foi ali, naquele lugar escuro, silencioso e assustador, que eu descobri que algo dentro de mim mudou. E que eu tive a consciência de que a dor não veio para me destruir, a dor veio para me despertar. E a reconstrução, ela não podia começar no meu corpo, como todo mundo queria que eu ficasse de pé de uma hora para outra. A reconstrução, dentro do que eu vivia e sentia, ela começava na minha mente. Porque quando a vida me tirou o chão, eu precisei aprender a construir asas. E as asas, elas nasceram dos meus estudos, da introspecção, da espiritualidade, da neurociência, da PNL, das inúmeras ferramentas sistêmicas que eu me conectei. E, principalmente, da minha coragem de olhar para dentro. Eu descobri que a mente, ela cria grades que nos aprisionam. Que o nosso corpo, ele guarda histórias que nós não contávamos nem para nós mesmos. Que a alma sabe exatamente o caminho de volta. E foi naquele momento de consciência que eu fiz uma escolha. Eu não seria definida pela minha dor. Eu seria orientada por ela. Porque eu não era o que tinha me acontecido. E para quem não sabe, eu falo sobre o luto que eu experienciei há 2 anos e meio com a morte do meu marido. Só que eu renasci após esse luto. E eu renasci não mais como a mulher que eu era.
A Rosana Chiapetta morreu. Concordam comigo que não se fica casada fisicamente nesse plano terreno com alguém que está num plano espiritual? Então não era tão somente eu ficar de pé. Eu precisava me reconstruir como a Rosana Frota. Não a Rosana Frota que não se permite errar, uma Rosana Frota que aprende com seus erros. Então, a minha mentalidade, ela passou a mudar ali. Eu renasci como a mulher que eu sempre fui, que eu tinha esquecido. Só que cada técnica que eu aprendi, cada ferramenta que eu estudei, cada processo terapêutico que eu experienciei, que eu vivenciei, eles foram devolvendo uma parte de mim que eu não sabia mais que existia. E foi nesse dia que eu entendi que quando uma mulher desperta, toda a sua história desperta com ela. Eu transformei minha dor em missão, onde eu poderia ter parado, onde eu poderia ter me calado, onde eu poderia ter escolhido sobreviver. Mas eu entendi lá no fundo que eu estaria mergulhando num poço de areia movediça. É assim que, ludicamente, eu explico o estado do luto. Só que eu escolhi viver, porque eu descobri que tinha um dedinho do lado de fora dessa lama. E eu escolhi, junto disso, ensinar. Eu escolhi transmitir aquilo que me salvou. Por isso que hoje eu estou fazendo aquilo que eu precisei aprender na marra. Curar minha mente, resgatar minha identidade, libertar as crenças que tanto me sabotavam, romper com padrões familiares, despertar minha própria força e, sobretudo, viver com prosperidade, presença e consciência. Porque hoje eu sei, com todas as células do meu corpo, que uma mente curada, ela liberta destinos. E uma mulher liberta, um homem liberto, eles transformam gerações. E eu sou sim, eu sou a Rosana Frota, a mentora sistêmica, a palestrante, a terapeuta, a especialista, mas acima de tudo eu sou uma mulher que renasceu da própria história. E estender a mão a cada um que me procura é traçar um caminho junto. Sabe, como quem cria um novo sistema neural, que se a vida precisar me quebrar novamente, eu já sei que é possível me reconstruir, porque eu já passei. E ninguém é capacitado a passar pela dor, e a dor é única. Não existe uma receita para isso. Então, que ela me reconstrua ainda maior, ainda mais profunda, ainda mais inteira. Então, meus queridos, bem-vindo a esse caminho. Bem-vindo a esse despertar. Sejam todos bem-vindos a essa expansão. A arquitetura da mente humana. Nós vamos começar a entender algo que é essencial. Tudo o que você vive hoje, absolutamente tudo, é resultado das crenças que você carrega. O ciclo que você não rompe, a dificuldade que você tem de se posicionar, tudo que você vive. As crenças, elas moldam teu comportamento. Elas moldam as tuas decisões, teus relacionamentos, moldam até os teus resultados financeiros. Você não age conforme a vida é. Você age conforme a história que a sua mente conta sobre a vida. E eu sei exatamente o que é isso. Eu vivia uma fase em que eu fazia, mas parecia que a minha vida não andava. Foi então que percebi que não era a vida que estava travada, era a minha crença sobre mim mesma. O que parece até um pleonasmo, mas é a pura verdade. Era a Rosana sobre a Rosana. Porque quando você acredita que não é suficiente, você se comporta pequeno. Quando você acredita que prosperidade é difícil, você evita oportunidades. Então, quando você acredita que não merece amor, você escolhe exatamente relações que vão te confirmar isso. E aí a mente, ela começa criando crenças. E as crenças começam criando destinos. Olha como é interessante. De repente, a crença que você tem aí como verdade, ela já expandiu para o teu destino. E é por isso que você tem tanta dificuldade de ser quem você nasceu para ser. Assumir o teu mapa pessoal, sabe? E eu vim trazer as crenças. A verdade aí que ninguém quer te falar. As grades invisíveis que tanto nos aprisionam. Então você não está travado porque você não sabe o que fazer. Você está travado porque você acredita em algo que te impede de ir, que te impede de avançar. Sabe por quê? Porque crenças são, grades
invisíveis. E grades invisíveis que te prendem sem te tocar, que te limitam sem avisar, que roubam o futuro sem fazer barulho. E quando você viu, você está chegando aí quase aos 4,9 como eu. Ainda bem que eu rompi essas grades, mas pasmem, quase sempre em alguma imersão que eu me proponho mergulhar, eu sempre descubro algo que ainda me aprisionava. Mas querem saber de uma coisa? A pior prisão é aquela que você nem sabe que está preso. E é por isso que tantas pessoas têm dificuldade de olhar, porque o processo de autoconhecimento, ele nos causa dor. É você revisitar lugares que você não está querendo ir lá mexer com aquilo, mas é necessário, porque ali pode haver uma prisão que você nem sabe que está preso. Então, uma crença, ela nasce de uma dor, mas ela cresce com medo. E ela se fortalece com a repetição. Porque o que você acredita sobre você é que está moldando tudo. Teu amor, teu dinheiro, teus relacionamentos, teu propósito. Mas a boa notícia, crença não é verdade. Crença é apenas uma história. E se você muda a sua história, você muda o seu destino. Eu estou finalizando o meu mestrado de PNL e é tão interessante porque o tempo inteiro eu me questionava, tá, mas se de repente essa crença que eu tanto acredito, é justamente um pilar de sustentação meu. E aí vem a PNL e me diz que eu posso ser contribuição dentro de um processo imersivo de consultório e atendimento, ajudando aquele ser a ressignificar e criar uma nova história para a sua vida. Porque a mente mente, mas a alma, meus queridos, a alma, ela sempre sabe o caminho. Crença não é identidade. Identidade é escolha. Você não é a frase que ouviu lá na infância. Você não é a dor que você viveu. Você não é um padrão repetido. Se nós formos olhar sistemicamente, nós até repetimos alguns padrões, trazendo lealdades familiares, mas isso é outra história. Isso é um novo capítulo para a gente trazer aqui um dia. Mas você não é essa frase que você ouviu na infância. Você não tem que engolir o choro para mostrar que é forte. Homem chora sim. E nós, mulheres, não precisamos carregar tudo nas costas. Eu não sei vocês, mas eu tenho cá comigo que a vida, ela é esse equilíbrio. E tudo aquilo que desorganiza esse equilíbrio, e eu vou dar um exemplo pequenininho aqui, a maioria das pessoas que estão em algum relacionamento, elas reclamam que, porque eu já ouvi isso em consultório, tá, gente? Mas, Rosana, não tem como não ser proativa dentro de casa, porque eu peço 3 vezes a pessoa para colocar o garrafão. E a pessoa não coloca. Eu digo, eu já estive nesse lugar. Pior, eu fazia do garrafão um peso de musculação. E eu levantava na força do ódio e colocava o garrafão. Não faço mais isso, minha gente. Quando eu tiver a oportunidade de viver um novo relacionamento, vai colocar o garrafão sim, meu povo. Eu não sou obrigada a estar tendo que dar conta de tudo dentro de casa. Porque o homem, ele tem esse papel de prover. E nós estamos tirando o homem desse lugar com o nosso feminismo ou feminino exagerado. Então, que a gente aprenda também a se posicionar e se colocar no nosso lugar. Porque eu sou a mulher que eu escolho ser agora. Porque eu decidi mudar a minha história. Porque eu decidi ser a senhora do meu destino. E eu entendi de uma vez por todas que toda crença foi criada para me proteger. Mas ao investigar, eu também percebi que eu estava, algumas, me impedindo de crescer. Então, pasmem com essa informação. As crenças mais enraizadas na gente, as mais desafiadoras, eu até brinco, digo, minha gente, bota desimpregnar. Elas são criadas, gente, no primeiro centênio de vida, de 0 a 7 anos. Essas crenças são passadas, repassadas a nós como verdades emocionais. E elas vão moldando a nossa identidade. E a gente até piora com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu nasci assim, vou olhar para mim e vou mudar sim. E ao longo desses estudos, eu descobri
que existem sim tipos de crença. Crenças de identidade, a crença que você assume, eu sou ou não sou algo. Crenças de capacidade, eu consigo ou eu não consigo. Crenças de merecimento, eu mereço ou não mereço. Eu não sei vocês, mas eu não merecia passar o que eu passei. Eu costumo dizer que a gente não tem a vida que a gente merece. A gente tem a vida que a gente cria. Quando você muda uma crença, você muda a rota. Tinha uma cliente que ela vivia, sempre que a gente tinha os nossos momentos, nossas sessões, ela dizia: eu preciso mudar uma crença de merecimento. Eu disse: e qual é a tua maior dificuldade? Porque eu sou a primeira filha de 11 filhos e a minha mãe disse que eu tinha a responsabilidade de criar os meus irmãos. Percebem? Aí, quantas vezes isso vem pra gente? Porque a mente, gente, depois que a gente compra algo como verdade, já era. E para a gente desconstruir isso é completamente diferente. E nem sempre a gente quer olhar para algo. Nem sempre a gente tem a coragem de olhar para as nossas sombras. A mente é sua maior aliada ou seu maior bloqueio? A mente, essa mesma mente que te limita, ela pode te libertar. A mesma mente que te derruba pode te reconstruir. E é exatamente isso que torna a mente tão poderosa e tão perigosa ao mesmo tempo. E nós também fomos acostumados a transferir, ao invés de identificar o que nos sabota. Nós estamos sempre buscando um responsável, ao invés da gente parar, ter a consciência e perceber: será que isso é meu? Será que isso é da minha mente? Será que eu estou passando por isso? Será que isso é real? Por isso que eu falo que na mesma proporção que a mente é poderosa, ela é perigosa. E a mente, ela é a tua maior aliada quando ela trabalha com você. Mas ela é o teu maior bloqueio quando trabalha contra você. A maioria das pessoas vive uma guerra silenciosa dentro da sua própria cabeça. Porque quanto mais elas tentam avançar, mais a mente puxa de volta. E por que será que isso acontece? Porque o nosso cérebro, gente, ele não foi criado para nos expandir. O nosso cérebro ele foi criado para nos manter vivos. Essa é a missão do nosso cérebro, sobreviver. E o que é que garante essa sobrevivência? A repetição, a previsibilidade e a segurança. Então o nosso cérebro, ele ama tudo que ele já conhece. E ele teme tudo que ele não consegue prever. E é por isso que quando a gente tenta crescer, a nossa mente resiste. Quando a gente tenta prosperar, ela ativa medos antigos. Quando a gente tenta se expor, ela lembra de todas as vezes que a gente foi criticada. Quantas vezes eu adiei uma palestra porque eu ainda não me sentia capaz? Quantos milhares de cursos eu já fiz porque eu não me sentia pronta para falar. E hoje eu sou essa tagarela, que tomara Deus que vocês estejam aí acompanhando o meu raciocínio. Por quê? Porque eu fui desconstruindo, à medida de que eu fui encontrando minhas crenças, eu fui desconstruindo. Eu descobri o motivo de falar tão rápido. Não é só porque cearense fala rápido, tá, gente? Vamos acabar com esse preconceito. Eu descobri que quando eu era criança, várias vezes eu queria falar alguma coisa para minha mãe e minha mãe dizia assim: rápido que eu tenho que fazer isso. Aí eu ia pro meu pai. Aí meu pai dizia: minha filha, rapidinho que eu tenho que correr para isso. E aí vocês imaginam. Eu comecei a diminuir minhas falas para otimizar o tempo e eu consegui falar bem rápido para poder ser compreendido e dar tudo certo. Quando eu descobri isso, eu comecei a trabalhar meu desacelerar. Porque era uma crença que eu tinha que eu precisava falar rápido para eu não tomar o tempo das pessoas. Era como se cada assunto que eu puxasse, eu tinha que falar rápido, porque a pessoa tinha algo mais importante para fazer do que me ouvir. Olha como a nossa mente guarda. Talvez não fosse nem o que eles quisessem me dizer naquele momento, tadinhos. Era pressa mesmo, mas eu comprei como uma verdade. E todas as vezes que eu tentava me expor, eu via isso como crítica. E aí eu dava ré. Mas eu enfrentava, porque eu fui na alfabetização, a oradora da turma. E eu lembro até hoje o meu discurso da alfabetização. Eu entendi ali que era eu que me fazia sentir e ser importante. Mas isso foi se desconstruindo ao longo do tempo também. E é por isso que muitas vezes, quando você tenta amar essa mesma mente, ela tenta te proteger da possibilidade de você sentir dor novamente, se você tiver vivido uma experiência ruim. Eu costumo dizer que ainda bem que eu nasci pisciano. Pisciano mergulha no raso e
pum. Tem que mergulhar, mergulha. Fica de pé de novo, e depois do que eu passei aí, foi que eu entendi que eu ficava de pé de novo. Dá medo, mas a gente vai com medo mesmo. A mente, ela precisa até desse jogo de cintura, desse aliviar. A mente, ela não está sabotando você por maldade. Ela está tentando impedir que você reviva dores, e por isso ela mas também ela te aprisiona. A mente diz, fique onde está, que aqui é seguro. Mas o coração vem e diz, eu sei que eu posso ir além. E é exatamente nesse conflito interno que a gente vai vivendo, que as mulheres mais fortes acabam se sentindo fracas, porque elas não estão lutando contra o mundo. Elas estão lutando e lidando contra a própria mente. Mas existe aí uma notícia maravilhosa e libertadora. O cérebro, ele pode sim ser reprogramado. A mente pode sim ser treinada. E a vida, ela pode ser reconstruída. A neurociência chama isso de plasticidade. Eu chamo de possibilidade. Porque quando você muda a forma como você pensa, você muda a forma como você sente. Quando você muda a forma que você sente, você muda a forma como você age. E quando muda a ação, a sua vida muda. E a mente, ela não é um muro, ela é uma porta, minha gente. E toda porta pode ser aberta quando você aprende a girar a chave certa. Como criar uma mentalidade que sustente o teu próximo nível? O crescimento, ele não acontece quando a gente tão somente diz, vou crescer, é agora ou nunca. Mas é um segredo. Não que eu deseje que vocês passem por isso, mas o fundo do poço, ele é a travessia mais importante de uma mente vencedora. Veja que contraditório, né? É quando a gente está no fundo do poço que a gente tem força para sair de lá e dizer agora. E nós bem sabemos que só existem duas portas. A porta do amor e a porta da dor. Eu já andei conversando com o ser lá de cima. Já chega de tanta dor pela misericórdia. E a gente tem esse poder. Por favor, já aprendi, tá tudo certo. Vamos agora pelo amor. Abrir portinhas mais leves. Crescimento, gente. Ele acontece quando a nossa mente já está estruturada para sustentar aquilo que você diz que quer. Porque crescer é fácil. O difícil é permanecer crescida. Difícil é não desmoronar no primeiro desafio. É não voltar para velhos padrões quando a vida exige uma versão maior de você. E é por isso que a maioria das pessoas não avança. Porque elas têm sonhos grandes, mas uma mentalidade pequena demais para segurar, para suportar esse sonho. Uma mentalidade capaz de sustentar o próximo nível. Humildemente eu trago para vocês que ela precisa de pelo menos 4 pilares. A consciência, que é enxergar o que ninguém te ensinou a ver. Consciência não é saber. Consciência é reconhecer o que te limita. É identificar o pensamento que te puxa para trás, a voz interna que te diminui, o medo que você tomou como verdade, que você normalizou, o comportamento que você repete sem perceber, crença que se tornou tua prisão silenciosa. Então, consciência é luz, minha gente. Nada que é visto permanece igual, mas o que você ilumina, você transforma. Ninguém é maior do que você. Você é a sua própria luz. Outro pilar importante é a coragem. Coragem para agir, apesar do medo, porque o medo ele é importante sim. E a gente tem que aprender a equilibrar. E a coragem, ela não é ausência de medo. A coragem é movimento. O medo não vai sumir. Você cresce. E quando você cresce, o medo fica pequeno. Então, coragem é a ponte entre quem você é e quem você quer ser. Sem coragem, nada muda. Sem coragem, tudo se repete. E aí vem outro pilar importante. A ressignificação. Trocar o peso pelo significado certo. Ouso dizer que ressignificar é o ato mais adulto que existe. Se eu tivesse aquele martelinho agora do juiz, eu diria isso. Ressignificar é o ato mais adulto que existe e estar em nós. É gratuito. É você se empoderar de quem você nasceu para ser. É olhar para uma dor antiga e dizer, eu não preciso mais carregar você do mesmo jeito. Até porque, minha gente, vamos lá. Fui casada e a forma que eu me separei foi terrível. Isso em 2011. Estou dando um exemplo fictício, tá, gente? Nós estamos em 2025. Qual é a contribuição para a minha mente, para o meu corpo, para o meu ser, de trazer aquelas memórias, a minha postura, o meu posicionamento vai ter aqui? Nenhuma, gente. Naquela época, foi fácil eu fazer o que eu fiz. Eu dizer o que eu disse. O contexto é outro e as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Porque elas querem trazer a Rosana, a Aline, a Larame, a Alice lá
de 2000 não sei quanto para 2025 e é impossível. Depois de tudo que eu passei, ainda que eu não tivesse passado, é impossível ser o mesmo ser. Eu preciso me dar a oportunidade de me olhar diferente, de me amar. Eu preciso olhar para uma dor antiga e dizer, eu não preciso mais carregar você do mesmo jeito. Eu sinto muito. Você cumpriu com o seu papel, mas hoje não. Ressignificar não vai apagar a história que eu vivi, mas ela vai devolver o meu poder. E quando eu mudo esse significado, eu mudo a emoção. Quando eu mudo a emoção, automaticamente eu mudo o meu comportamento. E quando eu mudo o meu comportamento, a vida responde de uma forma completamente diferente. Então, ressignificar essa maturidade emocional. E a maturidade emocional, ela sustenta qualquer crescimento, minha gente. E vem o quarto pilar, que é a identidade que você acredita ser, né? Ele tem uma mentalidade que se sustenta sem identidade. Você só chega onde a sua identidade acredita que você pertence. Se dentro de você existe uma mulher pequena, insegura e invisível, minha gente, não haverá estratégia que funcione. Porque eu não posso, enquanto terapeuta, fazer a Aline sair de um casulo e virar uma borboleta porque ela está escolhendo ficar no casulo. Eu sou aquilo que eu acredito ser. Quando eu estou dentro de mim, quando eu compreendo que existe uma mulher capaz, uma mulher íntegra, uma mulher poderosa, eu seguro que a vida me entrega. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Eu não estou dizendo para vocês que eu sempre me enxerguei dessa forma. Ainda tem muita coisa para mudar. Eu engordei no processo do luto quase 20 quilos. Eu emagreci 18, mas foi tão rápido que eu ainda me olho no espelho e enxergo exatamente como eu era antes. Por que isso? Porque é mais fácil a minha mente registrar algo que me deixa numa situação desfavorável para eu me acomodar do que eu acreditar tão somente que eu emagreci, que está tudo certo e que daqui para frente os 2 quilinhos é mais fácil. Nós tendenciamos a ir pelo caminho justamente que nos faz sofrer, que nos sabota. Eu vivi isso na pele. Eu não precisava apenas querer uma nova vida. Eu precisei me tornar uma nova mulher. Uma mulher grande o suficiente para caber dentro do futuro que Deus tinha preparado para mim. Porque uma pessoa passar pelo que eu passei e achar que era a coisa mais normal do mundo, quando você cria uma nova identidade interna, você cria uma nova realidade externa e, pasme, com isso vem infinitas possibilidades para a sua vida. É impossível uma mulher, um homem, expandir por fora se por dentro ele ainda se encolhe, está retraído. A mentalidade é o terreno onde tudo cresce. Relacionamentos, negócios, autoestima, prosperidade, espiritualidade. Quando a identidade é forte, não existe vento capaz de te derrubar, porque você se torna raiz. E raízes profundas sustentam qualquer sonho. Não é tão somente a forma como eu quero que as pessoas me percebam, é como eu me sinto. Vocês entendem? Vamos pensar numa árvore. Muitas vezes, no auge da nossa carência emocional, eu já escutei uma pessoa, há uns 15 dias atrás, ela disse, eu faço tudo por todo mundo, mas ninguém sabe nem quando eu estou precisando de ajuda. Tá, se você fosse uma árvore, como você se projetaria? Aí a pessoa, uma árvore com raízes internas no solo fértil, externas também, um solo, e viajou na árvore dela, completa, igualzinho a gente aprende nas séries iniciais do colégio. E aí eu disse, se você vai passando diante de uma árvore dessa, você para olhar se ela precisa de água, de adubo? Não. Por quê? Quando ela foi me responder, ela caiu no choro. É a maneira que ela se projeta, gente. Não está estampado na tua cara que você precisa de ajuda. Pelo contrário, na maioria das vezes, as pessoas jamais vão imaginar que alguém forte como você chora. Eu sou chorona, tá? Estou aqui falando, ternando, mas eu choro para me acabar quando eu quero, porque eu me permito viver a minha vulnerabilidade. Quando eu fui concluir a elaboração dessa apresentação, eu pensei em algumas técnicas para trazer, mas eu acredito que é a simplicidade que integra. É a simplicidade. Eu não vou entregar para vocês técnicas difíceis, vou entregar para vocês o que funciona, o que transforma, o que muda destinos. Se eu tiver de aconselhá-los a viver um processo de técnicas para vocês fazerem em casa sem depender de ninguém. Primeira coisa, respiração consciente. Quando você respira, você volta para o seu corpo. E quando você volta para o seu corpo, a mente para de te sabotar. Você quer ver, dentro de um processo
processo de ansiedade, você desacelerar, ira contando 1, 2, 3, 4, dá uma pausa de 1, 2, alivia o juízo em 6 pausas. Tão simples assim, Rosana, simples assim. Vai te devolver para o teu centro. Inspira, contando até 4, dá uma pausa de 2, esvaziando com pausa de 6. Quase impossível a mente te sabotar, porque você entra no estado de presença de você com a sua respiração. O segundo passo é você conseguir mudar o significado do que aconteceu com você, o que te dói hoje, pode te ensinar amanhã. E aquilo que você interpreta muitas vezes como rejeição, pode ser proteção. Eu aprendi isso na prática. Eu não sei vocês, mas hoje o melhor companheiro de desabafo meu é meu espelho. Ali eu me entrego, ali eu choro, ali eu me resolvo, vou para minha terapia, mas eu ouso me olhar. Experimentem se ouvir. É mágico. Quando a gente para se ouvir, é como se a gente embalasse o nosso próprio corpo. É algo transformador. O terceiro, olhar para a menina, para o menino que existe dentro de você. Não para ficar preso no passado, mas para resgatar partes suas que ficaram abandonadas. E aqui eu aproveito para falar para você que você não mergulhe tanto, não se permita ir tão fundo sozinho. É um exercício leve, só para que você possa sentir que você pode. Você pode viver essa conexão com você. Então, você também tem a capacidade de resgatar partes suas que ficaram abandonadas. E, por fim, mude a sua conversa interna. Porque tudo que você acredita, você cria. E tudo que você repete, você reforça. E a transformação, ela não está no mundo, ela está em você. Não dá para a gente viver mais adiando viver esse processo único de transformação. É preciso que a gente abra nossos espaços internos, porque a prosperidade ela não entra onde há atenção. Você pode trabalhar, estudar, se esforçar, mas se você, por dentro, estiver carregando medo, culpa, autocobrança, nada flui. Agora, um simples respirar, você consegue devolver para o seu corpo o seu estado de segurança. Porque quando você respira com presença, teu cérebro automaticamente vai entender, eu não estou em perigo, eu posso me abrir. E é nesse estado que, inclusive, a nossa prosperidade encontra espaço. A prosperidade, ela começa nessa suavidade. Quando a gente consegue mudar um significado de algo que nos machuca, porque tudo na vida tem um significado. O significado, ele determina a tua emoção. A tua emoção determina a tua decisão. E a tua decisão determina o teu destino. Mas a pergunta que não quer calar: quem tem decidido por você? Tua luz ou tuas dores antigas? Será que você tem parado para se perguntar: e se isso não significasse o que significa hoje, o que mais poderia significar? Se essa dor não significasse o que significa hoje, ela poderia significar para mim. Não sou eu me perguntar por que isso está acontecendo comigo. Percebam o peso. Eu poderia ter perguntado: Deus, por que isso foi acontecer logo comigo? Em nenhum momento eu questionei Deus. A minha fé não me permitia. Mas isso é Rosana. Mas inúmeras vezes eu me ajoelhei e disse: me capacita. O que essa história tem para me contar que eu não estou conseguindo compreender? Me ajuda. E às vezes, o que eu interpreto como dor pode ser salvação, principalmente se moldar um comportamento. Se você sofre por quem você foi lá atrás, muda hoje esse comportamento. Faz diferente. Você não é o que te aconteceu, você é quem você se torna durante o processo. Aquilo que você interpretou como perda era caminho, como atraso. Era um preparo. O mundo não muda quando você muda o passado. O mundo muda quando você muda o significado. E é por isso que eu criei um método chamado Amar. Pensando aqui na criança interior ferida, eu criei o método Amar, onde eu vou acessar essa criança, mergulhar nesta criança, acolher essa criança e ressignificar. Que existe uma menina, um menino em mim, em você, que aprendeu a ser forte cedo demais, que tirou conclusões para sobreviver, que acreditou que se precisava se calar, se adaptar, se encolher, e enquanto eles não forem vistos, não forem acolhidos, não forem resgatados, a mulher, o homem, o ser adulto continuará repetindo os mesmos erros, os mesmos vínculos e as mesmas travas. Vamos fazer aí um exercício rapidinho de 2 segundinhos. Feche os olhos. Chama essa criança que está aí. Se conecta com a tua infância. Pergunta o que ele acreditou, que ela acreditou sobre si. E aproveite. Diga agora para ela o que ninguém disse. Eu estou aqui.
Você não está mais sozinha. Hoje eu sou adulta, eu dou conta. Quando a criança interior escuta, aos poucos, ela vai se nutrindo de segurança e volta a respirar. Tome consciência de onde você está agora e sinta toda a leveza no teu corpo. Sinta toda a magnitude, tua coragem de se pertencer. Respira. Quando você se sentir confortável, abra seus olhos. Mantenha uma conversa interna que cria destinos. Você deve ser a pessoa que mais fala com você ao longo do dia. Mas como você fala? Você se incentiva ou você está sempre se cobrando? Você se honra ou você se diminui? Você se acolhe ou você se abandona? Somente acredita na tua voz. Tua voz é o passaporte da verdade. E quando você diz eu não consigo, teu cérebro reduz energia. Que tem um pessoal que passou por mim, comigo, em 2 provas. Carol, inclusive, vi há pouco. Uma prova que a gente tinha que subir numa altura de 2 andames. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, vou não conheço ninguém que está lá embaixo. Se uma pessoa dessa me solta, vou sair daqui. Isso é no interior de São Paulo. Mas eu fui. Me joguei no desconhecido. E foi a melhor sensação que eu tive. O meu sim, a minha permissão. E não bastasse isso, eu ainda caminhei sob brasas. Mas eu precisei me nutrir de coragem. Eu precisei olhar para isso como um prêmio. Porque eu posso aprender. Eu posso contribuir para ativar novas possibilidades para o meu cérebro. Porque se eu digo que é difícil, o meu corpo trava. Mas se eu reconheço que isso é novo e que eu posso me permitir, o meu corpo se abre. Troque as palavras que enfraquecem você por palavras que expandem a tua consciência. Porque a prosperidade que a gente tanto busca a vida inteira, ela nasce de diálogos internos. E o corpo é o primeiro lugar onde as nossas crenças apresentam. Quando você se encolhe, o cérebro entende que você não pode. Quando você se expande, o cérebro entende que você está pronta. E olha como o ser humano merece ser estudado. Eu fiz uma viagem em uma época e em alto mar, o Júnior me chamou para mergulhar. E aí eu não vou, porque eu nunca mergulhei. Ele disse, mas eu mergulhei. Eu digo, eu não vou dar conta desse cilindro. Ele disse, vai, que vai uma pessoa perto de você. Enfim, eu não fui. Não me permiti viver a experiência. O que eu fiz? Fiquei em dívida comigo. E isso foi uma das coisas que eu me cobrava durante o processo do luto. Olha como a gente se sabota. Não bastasse tudo que a gente tinha passado, olha como a gente se sabota. O que eu fiz? Fui participar de uma remada aqui em Fortaleza, para me acabar de medo. Tão no mood sabotar que eu passei o dia todinho num salão, fazendo mega, ainda saí toda maquiada, quando as meninas, Rosana, só tá faltando você vem, eu digo, aonde, minha gente? A gente tá aqui na remada, eu disse, minha nossa senhora, gente, eu tô a 6 minutos daí, vou. Quando eu chego lá, toda arrumada, as meninas, onde é que tu vai? Eu cheguei, vocês não se arrumam pra ver Iemanjá, não? Eu estou pronta. Todo mundo caiu na risada, mas eu sabia o que eu estava dizendo. Porque a partir do momento que eu me conectasse de novo com o mar, que eu tivesse a oportunidade de mergulhar, eu ia ressignificar aquela cobrança. Obviamente foi diferente, mas eu fui a primeira pessoa a pular da canoa. Ninguém acreditava que eu estava muito arrumada. Pulei e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi me permitir ressignificar algo que me fazia sentir, de alguma forma, culpa. Vocês percebem como tudo está na gente? Então, antes de pedir uma vida grande, vocês precisam criar um corpo que comporte essa grandeza. Ajusta a tua postura, abre o teu peito, levanta teu queixo, respira fundo, o corpo fala com o cérebro responde criando um novo estado. E esse estado vai sim criar um comportamento. E esse novo comportamento vai criar um novo destino para a tua vida. E vem aí a última técnica, que se vocês não sabem, eu já apresentei para vocês 5 técnicas, mas a mais poderosa dela não envolve respiração, postura ou fala, envolve decisão. Porque nada muda até que você diga para si mesmo, eu me autorizo. Eu me autorizo a prosperar, eu me autorizo a receber, eu me autorizo a ser amada. Porque quando eu tenho dúvida de quem eu sou, quando eu tenho dúvida do amor que eu mereço, perceba aí a quantidade de cacareca e desafio que se apresenta diante de você. E você fica sem saber por que é. Nós não paramos nem para pedir, porque nós não sabemos o que queremos e para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se autoriza a amar como você gostaria de ser amada. Se autorize a ser vista. Se autorize a ser quem você é. A prosperidade, ela não responde a esforço. Ela responde à autorização. E quando você se autoriza, a vida corre para te acompanhar.
nós já vamos aqui seguindo para o nosso fechamento. E eu quero que vocês saiam daqui, gente, compreendendo algo muito importante. Primeiro, prosperidade não é algo que você busca, é algo que você libera. É o que sobra quando você tira culpa, medo, autocobrança, tira crença que precisa se provar. Prosperidade é consequência e a causa é você. E eu quero encerrar essa noite com uma verdade bem mais profunda do que quando eu comecei a falar. Uma verdade que eu vi na minha história, que eu vejo nos meus atendimentos, que eu vejo em mulheres e agora homens que renascem, que eu vejo hoje em você, que ousou estar aqui até o final, inclusive. Quando a mente cura, o destino se realinha. Quando as crenças libertam, o caminho se abre. E quando você desperta, meu querido, ninguém te segura. Porque a maior revolução não acontece lá fora, acontece aqui dentro. Acontece no instante em que você decide parar de se encolher e começa a se permitir. É no momento que você olha para suas dores com coragem que seu futuro começa a se organizar ou se reorganizar. É quando você honra a mulher, o homem que você é, o que você está se tornando, que a vida começa a te honrar de volta. Porque a vida, ela é uma via de mão dupla e ela há que ser recíproca. Você não está presa ao passado. Você não está condenada a velhas narrativas. Você não está destinada a repetir histórias. Você está destinada a escrever, sim, uma nova história para a tua vida. E essa história começa agora. Começa quando você escolhe se ver. Quando você escolhe se curar, se permitir. É assim que a vida muda. É um processo interno. Uma decisão interna que reorganiza o teu destino inteiro. Que você saia daqui lembrando que a cura está em você, que a liberdade está em você, que a força está em você. E quando qualquer um de nós desperta para a vida, não existe nada mais impossível. Não existe sequer limites. Não existe caminho fechado. Porque quando você desperta, ninguém te segura. E a vida é sobre quem você decide se tornar. Muito obrigada.